Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre como seria a Idade Média fosse no Brasil. Antes de tudo, esses temas dos ECs da vida, como eu já bem falei em vários outros vídeos dessa série antes, eles são vídeos completamente baseados em suposições minhas, de perguntas de inscritos aqui no canal. Então, geralmente eu faço essas suposições minhas para responder algumas perguntas curiosas de inscritos aqui, geralmente relacionadas a coisas da Idade Média. Quer dizer, geralmente não, tudo é relacionado nesse canal a coisas da Idade Média, mas geralmente relacionadas a coisas fictícias sobre a Idade Média, ou seja, coisas que não ocorreram na vida real. Então, novamente, é apenas uma suposição minha. Pode ser que a coisa se daria de outra forma. Em especial nessa pergunta aí, e se a Idade Média tivesse ocorrido no Brasil, já me vem na cabeça, o que você quer dizer com isso? Primeiro, o Brasil como território unificado não existia durante a Idade Média. E mesmo durante o período das colônias portuguesas, ele não foi um território unificado. Ele só se tornou unificado mesmo na pré-monarquia. Então, o Brasil não foi unificado durante muito tempo, né? Mas esse território que hoje chamamos de Brasil já existia durante a Idade Média, porém era ocupado apenas por índios, que na verdade são os nativo-americanos, né? Então, sim, houveram civilizações no que chamamos de Brasil hoje, durante o período que chamamos de Idade Média. E sim, essas civilizações tiveram suas organizações próprias, cultura e todo o resto, língua própria. Mas nós não chamamos de Idade Média brasileira porque a Idade Média é muito mais um conceito do que aconteceu na Europa durante esse período. Então, tem a ver com o conceito de feudalismo, com as religiões pagãs e a cristianização, a descentralização do Império Romano para o formato de feudos, que depois combinou mais pra frente com uma nova centralização dos Estados nacionais e várias outras coisas. Então, além, é lógico, de um estilo estético, estilos próprios de combate, de luta, de defesa territorial, de formação social. Então, é muito mais um conceito a Idade Média do que propriamente um período em si, para esse efeito de análise. Lógico que houve um período da onde derivaram esses vários conceitozinhos lá na Europa, mas nenhum desses conceitozinhos derivados do que aconteceu nesse período na Europa se aplica ao Brasil da época. Então, a meu ver, quando alguém faz uma pergunta desse tipo, eu já logo imagino uma fantasia, uma ficção, mesmo que uma fantasia ou uma ficção realista, eu logo imagino uma fantasia, porque a Idade Média não ocorreu no Brasil. Até houveram castelos, até houveram resquícios da Idade Média no Brasil, eu vivo perto de muitos deles, mas, enfim, a Idade Média em si não ocorreu no Brasil, né? Então, a partir daí podemos ter essa referência de que, pelo menos na minha concepção, eu imagino sempre uma coisa mais fictícia. Partindo desse pressuposto, o que podemos imaginar de uma Idade Média no Brasil, uma Idade Média fictícia? Primeira coisa, coisas das Américas. Pelo menos já existiam no Brasil pré-colônia. Sabe aquela coisa lá do neo-medieval, dos pratos com batata, com milho? Não, se fosse uma Idade Média brasileira, fictícia da vida aí, eu imagino que poderiam haver essas coisas assim. O milho, a batata, a mandioca, por consequência os derivados desses alimentos aí oriundos do Brasil. Então, essa é a primeira coisa que eu consigo imaginar quando eu penso nesse tema. Em um castelo, sei lá, aonde, numa região brasileira aqui, em Minas Gerais, o cara assando pães de queijo na lareira lá. Cara, quando eu penso numa fantasia medieval realista brasileira, eu penso nisso, na boa. Ou do cara lá no sul tomando chamate em um grande banquete lá em Cunhas, ao estilo chimarrão da vida. Para mim, isso faz total sentido na minha cabeça. Partindo da ideia de uma ficção inspirada na Idade Média, porém ocorrendo no Brasil. Essas coisas das Américas poderiam ser inseridas com mais naturalidade. A primeira coisa que consigo imaginar é essa. A segunda coisa que consigo imaginar de uma Idade Média no Brasil seria a disposição dos povos, assim, dos reinos. Eu não consigo imaginar os reinos como são os estados hoje. Por que isso? Porque, vamos falar uma verdade meio grande para alguns aceitarem, mas as divisões estaduais do Brasil, principalmente as dos estados mais ao norte, são extremamente artificiais. Os mais do sul são mais naturais, em função do próprio processo de colonização dele, que se desdobrou em guerras, batalhas, e o próprio estado de São Paulo, a separação de Minas Gerais, não foi um recorte tão artificial. Mas, tipo, você vê estados lá pro norte do Brasil que tem fronteiras em linha reta. Cara, sabe o que é uma fronteira em linha reta? É uma coisa que ignora completamente relevo, ignora hidrografia, ignora qualquer coisa, ignora vegetação. Então, tipo, eu não consigo imaginar um Brasil na Idade Média com os recortes de hoje. Por esse motivo, principalmente. Talvez alguns recortes mais ao sul façam sentido. Porque, por exemplo, a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina é um rio que corta a serra no meio. E na parte de baixo da serra, no litoral, é um cânion. Então tem tipo um grande marco divisório visível ali. Em São Paulo, por exemplo, a divisão
com o estado do Paraná, em boa parte do interior, é um rio também. O Mato Grosso do Sul é outro rio. Com Minas Gerais, na parte mais ao norte, ali são rios. Na parte mais ao sul, são montanhas. Tem uma divisão bem grande, assim, bem nítida, do ponto, a partir daqui é um estado, a partir de lá é outro estado. Ou poderia depois ser traduzido em territórios. Mas, por exemplo, tem lugares que a divisão é meio fraca, né? Essas linhas quadradas, por exemplo, que eu falei lá, principalmente lá pros territórios da Amazônia da vida. É um meio de floresta, e os caras fizeram uma linha reta pra dividir entre um estado e outro, em algum lugar aleatório lá. Mas que eles sabiam que estava entre as ocupações dos dois territórios e que era uma área vazia. Sem falar que eu também não acredito em territórios do tamanho dos que tem hoje, né? No caso de um Brasil medieval, eu imagino reininhos pequenos e relevando muitas características locais. Então, um reino com o estado de São Paulo inteiro unificado nele, pra mim soaria meio absurdo. Com base até nas próprias características da época, transporte a cavalo, a pouca centralização de poder. Eu imagino uma região de São Paulo fosse um reino, o Vale do Ribeira fosse um reino, o Vale do Paraíba fosse outro. Porque aí já teriam tamanhos mais próximos de reinos da Idade Média mesmo. Porque, por exemplo, o estado de São Paulo é pouca coisa menor do que a Alemanha, né? De área territorial. Mas a Alemanha era formada por mais de um reino no passado, antes de se unificar. Talvez o tamanho da Áustria de hoje lembre o tamanho de um reino da época, e não da Alemanha. Com base nisso dá pra ver. Não precisa de territórios muito grandes para constituir um reino da época. Então, isso é uma outra coisa que eu acredito quando eu penso nessa ideia de ficção de Idade Média no Brasil. Territórios pequenos. Mas é lógico, né? Sempre podem haver exceções. Além deste pequeno ponto aí, uma outra coisa que eu consigo imaginar em caso de uma ficção medieval no Brasil seriam as armas, armaduras, tipos de roupas, somente voltadas para a parte de luta, né? Porque para a parte não de luta, a gente pode falar, não, mas as pessoas no Brasil, se vivessem com roupas da Idade Média, elas iam morrer de calor. Bobagem. Em Portugal, as pessoas na Idade Média tinham roupas de algodão, roupas finas, roupas curtas, no sentido de camisa de manga curta, de calças que não fossem bermudas propriamente ditas, mas que não fossem tão compridas quanto calças comuns. Então, sim, eles tinham as adaptações deles para o calor, nas regiões mais quentes da Europa. Agora, uma coisa que imagino que faria muito sentido se fosse aqui no Brasil, seriam os guerreiros utilizassem cotas de malha, ao invés de grandes armaduras de placa. E neste caso, não pela segurança que a malha proporcionaria, porque a malha, falar uma verdade, ela é menos eficiente que a placa. E ela reinou durante muito tempo porque a tecnologia de produzir a placa demorou para surgir e evoluir para fazer boas placas articuladas e torná-las acessíveis. Demorou para isso acontecer. Mas, assim, o motivo que eu acredito pelo qual a predominância das cotas de malhas aqui no Brasil, num Brasil medieval paralelo aí da vida, seria em função do próprio clima, do calor, principalmente da umidade também. Porque placas aqui iam sobreaquecer muito fáceis, as pessoas que as estivessem utilizando iriam enferrujar e estragar com muita facilidade. Iria ser o pesadelo da impraticidade. Então, isso é uma característica que eu acredito que faria muito sentido, pelo menos para cima de São Paulo. Por que isso? Porque de algumas regiões do estado de São Paulo para baixo, eu não falo o estado de São Paulo inteiro, porque o estado de São Paulo tem uma característica muito interessante. A metade sul dele se assemelha ao sul do país. A metade norte dele se assemelha ao sudeste e Mato Grosso do Sul da vida. Então tem um clima mais quente, mais tropical, com verões mais úmidos e invernos mais secos e quentes. Então seria a metade sul para baixo de São Paulo, até Rio Grande do Sul ali. Eu imagino que seria viável usar placa ao longo do ano, com exceção do verão, que a pessoa não ia morrer de calor. Com uma placa e uma boa armadura de pano por baixo, a pessoa não ia morrer de calor. Porém, parte norte do estado de São Paulo pra cima, tipo interior ali, a partir daquela parte de Campinas ali, a coisa fica mais quente, fica um clima um pouco mais tropical. Então, a partir dali, acho que já... Lógico, teria suas nuances, suas variações. E lógico também, tem os locais em Minas Gerais que são bem altos, então são bem frios e por consequência eles permitissem a placa também, né? Mas isso é uma tendência que eu veria, assim, porque poderia tornar completamente imprático. Já imaginou? Cara, lá no calor do centro-oeste de armadura de placa, o cara ia derreter, o cara ia fritar lá dentro. No Nordeste, a mesma coisa. Ah, mas tem gente hoje que usa armadura de placa nesses lugares. Gente, hoje existe tecnologia, hoje existe ar-condicionado, hoje existe locais sombreados com climatizadores para poder permitir que a pessoa use e não morra. O que nós estamos imaginando aqui é um mundo com base na Idade Média ocorrendo no Brasil apenas. Mas enfim, dá pra achar muita coisa disso. Aqui são só meros chutes meus, não faço ideia do que seria realmente verdade ou não. Mas se você é um escritor aí e gosta de inspirações em fantasia medieval e quer fazer uma coisa mais nacional, aqui tem um punhadinho de ideias, né? Agora, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Não tenho muito mais inspirações do que falar aqui. Se gostaram, por favor, deixe seu like e, enfim, vamos viajar aí nessas fantasias da vida, porque afinal dá pra se divertir com isso, pode ter certeza.